Olá, sou o Dalmon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro da Claritas. Vamos falar esse mês sobre a rentabilidade dos fundos macros no mês de maio, bem como o portfólio atual e o esperado pela gente, cenário macroeconômico dos fundos Claritas Hedge, Claritas Advisory, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Total Return. Bom, pessoal, o mês de maio foi um mês marcado principalmente por uma melhora dos ativos ligados à economia americana. A resiliência que a gente viu em relação à atividade americana foi muito forte. A gente teve um cenário onde, apesar de uma queda na inflação mais tímida do que o esperado, a gente teve um crescimento muito forte, tanto de venda de varejo quanto de produção industrial, mostrando uma revisão positiva para o PIB americano, a despeito da crise bancária que a gente viu ao longo dos últimos meses. Esse cenário mais forte de mercado de atividade americana é muito favorável para o cenário de soft landing, o mercado de trabalho muito aquecido, isso é positivo para as bolsas americanas, é positivo para o dólar americano e, consequentemente, teve uma melhora marginal para os Estados Unidos em relação aos outros países do mundo. Esse foi um dos motivos pelo qual a bolsa americana foi melhor, as bolsas europeias e bolsa global não foram no mesmo sentido, principalmente em função de uma Europa com dados mais fracos, dados principalmente na Alemanha, dados mais fracos, aí, com uma diferença muito grande entre a parte de indústria e de serviços, né, na Europa como um todo, e a gente também diminuiu um pouco o nosso crescimento, nosso otimismo em relação à China. Apesar da gente ver um crescimento na China na ordem de 6%, a gente vê um crescimento ainda muito focado na parte de consumo e não tanto na parte industrial. Consequentemente, a gente vê uma demanda por commodities não tão forte como a gente via nos últimos meses. Então, a gente diminuiu marginalmente o nosso cenário positivo para a China, e diminuímos naturalmente as posições relacionadas a esse tema. A gente acredita até que devem vir novos estímulos, principalmente para o mercado de housing, mercado imobiliário chinês, o que deve sustentar aí nos próximos meses uma visão um pouco mais otimista, mas na margem nós vemos aí um PIB chinês crescendo forte no primeiro trimestre, não tendo essa transmissão de otimismo para os outros trimestres, mas a gente vê aí um otimismo na margem um pouco menor, necessitando de novos estímulos por parte do BC chinês. E o tom do mês passado foi um tom em cima, principalmente do Federal Reserve sinalizando aí que as curvas de juros no mundo, enquanto na Europa a gente continua a acreditar que devem ter mais uma ou duas altas de 0,25 no ECB, e a gente vê aí estímulos por parte de outros países como China, a gente vê aí na economia americana podendo dar mais uma alta de 0,25. O cenário base até é pausar, dado o Federal Reserve, dado os dados de inflação na margem um pouco mais baixo, mas a gente acha que o discurso dos Fed members, somado ao mercado de trabalho ainda muito forte, ainda respalda uma possibilidade de uma manutenção de uma taxa final americana um nível um pouco mais alto. Consequentemente, a gente tem um cenário aí um pouco mais cauteloso para a economia americana, mas sim se desenhando um cenário mais de soft landing. Cauteloso no sentido porque o soft landing é positivo para a alocação de risco globalmente falando, porém é uma alocação de risco que se concentra também num dólar um pouco mais forte. Favorecimento para o dólar, né? Favorecimento para bolsas americanas e detrimento do resto do mundo. Um cenário um pouco diferente do que a gente via, do que a gente pensava no início do ano. Quando a gente vem para o Brasil, no mês passado foi um mês muito positivo para os ativos brasileiros. A gente teve uma bolsa brasileira valorizando quase 4%. A gente teve um real que na margem se desvalorizou, passou o mês inteiro trabalhando abaixo de R$5, tocando até 4,88. Mas nos últimos 3 dias ele fechou a 5,09, então ele desvalorizou algo por volta de 2%. Mas a gente continua acreditando na valorização do real frente aos seus peers e frente ao dólar americano. E a gente teve principalmente as curvas de juros aqui no Brasil fechando fortemente. Os principais destaques do mês passado foi finalmente aí a divulgação do arcabouço fiscal por parte do Ministério da Fazenda e essa votação e passando principalmente no Congresso do arcabouço fiscal, que acabou na nossa margem sendo surpreendente pelo lado de reduzir o risco de cauda, né, o risco fiscal que a gente via apesar do arcabouço fiscal originalmente saindo do Ministério ter medidas que faltavam aí gatilhos, faltavam contingenciamento para não cumprimento de algumas regras, e com um forte foco na expansão de despesas sem ter a receita recorrente, a gente viu que o arcabouço que saiu do Congresso saiu
um pouco mais enquadrado nessa responsabilidade fiscal no tocante a ter mais gatilhos, né? Foram aprimorados aí, principalmente em relação a esses 3 itens que eu falei, né? Um pouco mais de contingenciamento de despesas para o não cumprimento de metas, um pouco mais de gatilhos, procurando pelas receitas para poder fazer frente às despesas, ainda sem um enforcement muito grande em relação a apenas o executivo escrever uma carta para o não cumprimento, porém aí com um desenho um pouco melhor do que o que entrou, um desenho um pouco melhor fiscalmente falando. Dessa forma, isso acabou gerando um otimismo nos ativos brasileiros, que, somado a um PIB muito forte no primeiro trimestre, aí, puxados pelo PIB agro, né, que cresceu mais de 20% no primeiro trimestre, e somado a um cenário de inflação que na margem vem caindo, ainda devagar, mas vem caindo tanto na parte dos IGPs quanto na parte dos IPCAs, com core ainda altos, mas mostrando uma desaceleração aí importante, a gente continua a ficar mais construtivo para que o início do corte de juros se dê no terceiro trimestre agora, nas reuniões de agosto a setembro, dado que assumimos que não deva ter uma alteração significativa nas metas de inflação. Esse é o ponto focal. Se a gente não tiver uma mudança significativa no cenário de metas de inflação para os próximos anos, na reunião do CMN, que é composta pelo Planejamento, pela Fazenda e pelo Banco Central na reunião de junho, a gente acredita que se não tiver mudanças significativas nem na sua meta, nem na banda de tolerância de 1,5%, a gente acredita que sim, o Banco Central ele pode antecipar o corte de juros, que para a gente seria no quarto trimestre desse ano, para o terceiro trimestre desse ano, e podendo iniciar o ciclo e atingir o patamar ao redor de 10% que a gente espera aí ao longo de 2024. Com isso, o mercado ficou bastante construtivo, inclusive com falas do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizando aí que a inflação já começa a dar alguns sinais de fraqueza, e sinalizando principalmente aí um ambiente fiscal esperado melhor. E aí, nesse ponto, cabe ressaltar o importante papel que o Congresso brasileiro tem feito nas figuras dos presidentes da Câmara, o Lira, na presidente do Senado, o Pacheco, reafirmando aí a intenção do Congresso de ser esse poder moderador que evite retrocessos nas reformas feitas ao longo dos últimos anos, aí seja na autonomia do Banco Central, na lei do saneamento, na própria privatização da Eletrobras, que foram pontos pacíficos aí e reforçados pelo lado do Congresso contra o Poder Executivo hoje. Isso tudo diminui esse ruído político que pode vir de Brasília, de retrocesso nas reformas e, consequentemente, acaba diminuindo o prêmio de risco nos ativos brasileiros, né? Como eu falei, a gente tem um PIB hoje que veio muito forte no lado agrícola, a gente já vislumbra um PIB para o ano de 2023 na ordem de 2,2, que são notícias bem positivas, que ajudam tanto na valorização do real, quanto na valorização da Bolsa, quanto na desinclinação da curva de juros. E também somado a esses sinais de melhoras no lado da inflação e sinalização de inflação corrente na margem um pouco melhor e uma expectativa mais ancorada de médio prazo, com uma queda importante que tivemos nas inflações implícitas ao longo do mês de maio, podem corroborar um corte de juros aí começando no terceiro TRI, em agosto ou setembro, que possa ser a depender da CMN, nosso cenário base. Sendo assim, a gente tem um cenário que é construtivo, nós temos uma visão positiva para os ativos brasileiros, seja para a Bolsa de Valores. A gente, no mês de maio, a gente teve uma performance bastante satisfatória do book de Bolsa aí, com uma posição com ganho, principalmente em locações em papéis que se beneficiam com os cortes de juros, sejam as ações de valor aí de small cap, sejam as ações ligadas a malls, ou seja, as empresas que se favorecem de uma curva de juros menor no Brasil e início do corte de juros, seja com uma alocação net, uma alocação gross mais comprada na Bolsa Brasileira. Esse foi um retorno positivo que a gente teve no mês passado em todos os ativos. Continuamos, a gente acabou reduzindo a nossa posição vendida em bolsas internacionais aí na figura da Bolsa Americana, justamente por conta desse cenário de soft landing crescendo na economia americana, né, que é favorável para os ativos americanos. Então a gente diminuiu a
nossa visão de médio prazo aí de bolsas americanas perdendo mais valor. Continuamos a achar uma bolsa cara, continuamos a achar que o cenário de médio prazo ainda é bastante desafiador para uma valorização muito importante da bolsa americana, mas por disciplina nós reduzimos a nossa posição short vendida em bolsas americanas. No book de moedas a gente teve um retorno bastante dinâmico aí, a gente continua a apostar num real um pouco mais valorizado, mas agora com um cenário de dólar globalmente falando que possa ficar um pouco mais valorizado para o lado do dólar, então a gente tem um cenário de curto prazo com o dólar americano mais fortalecido frente a moedas desenvolvidas, e frente a moedas emergentes vai depender muito do cenário do estímulo monetário que a China pode fazer ao longo do mês de junho, na nossa expectativa. Porém, por conta de sazonalidade, por conta de diferencial de taxa de juros e de diminuição de prêmio de risco Brasil, a gente continua a acreditar que o real possa se valorizar e para um patamar e começar a trabalhar mais consistentemente abaixo de R$5. Então a gente tem algumas apostas com opções, com operações com opções que nos favorecem essas posições aí para esses meses. Já no book offshore a gente continua a ter uma posição ligeiramente short dólar, mas mais trades de crosses entre moedas desenvolvidas. Então a nossa posição aí no mês passado foi relativamente neutra no nosso P&L. E no book de juros, a gente continua a apostar em curva de juros nominal e real mais baixos aqui no Brasil, com essa descompressão de prêmio de risco, e temos aí um cenário positivo. No book de juros local foi um book que teve um retorno positivo no mês passado. E no caso do fundo Claritas Hedge e Claritas Total Return, que a gente tem uma posição de inclinação de curva americana mais forte. Essa posição nossa foi zerada no mês passado, novamente em função desse cenário de soft landing crescendo, em detrimento do cenário de hard landing que a gente tinha antes, ou seja, de uma recessão mais profunda acontecendo na economia americana. Esse cenário de soft landing ele favorece uma desinclinação, ou seja, uma posição inversa do que a gente estava carregando de inclinação americana. Então, o nosso book de juros offshore, no book americano, a gente teve um ligeiro prejuízo, book zerado hoje em dia. A gente teve posições positivas no crosses de juros no Canadá contra os Estados Unidos, e tivemos também resultado positivo nos books de juros europeu com posições tomadas na Itália. Mas o nosso book de juros offshore hoje está mais neutro, com posições mais táticas. Sendo assim, a gente teve aí no mês passado uma rentabilidade positiva para os fundos da Claritas. No caso do Claritas Hedge, a gente rodou próximo do CDI no mês passado. A gente teve perda de performance, principalmente book de juros offshore, da inclinação de juros offshore na curva americana, no steepening de curva que a gente tinha, e também na posição vendida em bolsas americanas, tirou um pouco de performance. O fundo Claritas Tradicional acabou rendendo 116% no seu fundo Master e 108% no seu fundo FIC, recuperando aí uma boa performance no mês passado. Assim como o fundo Claritas Advisory no mês passado teve um retorno aí positivo na ordem de 115 do CDI, mais ou menos, também teve um retorno bastante satisfatório. E o Claritas Total Return teve no mês passado um retorno de 125% do CDI no seu fundo Master. Também aí teve uma performance não satisfatória no book de juros offshore e também no book de commodities. A nossa posição comprada em petróleo, através de opções de petróleo, para alta do preço do petróleo, aí, teve um pequeno prejuízo no mês passado, posições que a gente carrega para o mês de agosto, teve um MTM negativo, e continuamos a carregar uma posição comprada em ouro, pequena, mas uma posição comprada em ouro, que também teve um pouco de detrator no mês passado. O book de long and short fundamentalista teve um retorno positivo no mês passado, voltando a zerar o ano aí da sua performance no book do Claritas Total Return, assim como o fundo quantitativo teve uma performance ligeiramente neutra no mês passado, um pouquinho negativo aí, devolvendo a boa performance que teve ao longo dos últimos meses. Mas é isso, pessoal, que eu tinha a falar para vocês. Eu coloco a minha área macro e a área econômica e comercial inteiramente à disposição de todos. Obrigado e até a próxima.